Olá, turminha do segundo ano. Tia Mari está aqui hoje para fazer um convite a vocês. Vamos visitar uma fábrica de biscoito? Isso, mas nós não vamos aprender a fazer biscoitos, não. Hoje, Tia Mari vai ensinar a vocês um novo cálculo matemático, a multiplicação. Olha que legal, vocês estão crescendo, já vão aprender mais uma operação. Já sabem a operação da adição, da subtração e hoje nós vamos trabalhar e aprender um pouquinho com a multiplicação. O que nós vamos aprender então? Observem essa linda máquina de fazer biscoitos de chocolate em formato de estrelas. Então, eu tenho aqui 4 colunas com estrelas. 4 colunas, ó. Quando a tia Mari fala em colunas, que ela está na vertical, em pezinhas, tá? E 6 linhas na horizontal, ó, deitadinho, de estrelas em biscoitos em formato de estrelas de chocolate. Então, preparados para aprender a multiplicar? A multiplicação, turminha, é uma maneira prática e muito fácil de somar parcelas iguais. Então, se eu quiser saber a quantidade de estrelinhas que eu tenho aí, eu posso pegar a quantidade em que elas foram distribuídas em colunas e contar uma por uma, não é? Mas isso não vai dar trabalho? E muito! Pois é, para facilitar a vida de vocês, nós vamos aprender a multiplicação. Se a máquina está preenchendo aí 4 formas, tá? Com 6 estrelinhas de chocolate. Podemos então dizer que, vamos lá, o que nós temos aqui? 6 mais 6 mais 6 mais 6. Então, eu tenho parcelas iguais da mesma quantidade. Vamos somar? Vamos adicionar. 6 mais 6 são 12. 12 mais 6, 18. 18 mais 6, 24. Então, ao todo, nessa máquina, eu tenho 24 estrelinhas. Mas e se for muitos doces e eles estiverem bem soltos e distribuídos? Eu vou poder realizar essa adição? É melhor a gente praticar a multiplicação. Então, vamos lá? Voltando aqui às estrelinhas, eu tenho 4 colunas de estrela que eu vou multiplicar por 6. Em cada coluna eu tenho 6 estrelinhas. Então, eu tenho 4 vezes a quantidade 6. Exatamente. Esse X indica o vezes. Então, eu tenho 4 colunas vezes. Quantos 6 eu tenho aqui? 6 mais 6 mais 6 mais 6. Ao invés de adicionar, eu vou multiplicar. 4 vezes 6 e eu vou ter o 24. Multiplicamos então o que ali? 4 vezes 3, o número vai se repetir, ou seja, quantas vezes você irão usá-los. Vamos retornar aqui ao slide. Quantas vezes eu usei o número 6, o número 4? 6 vezes. Então, 4 vezes 6, teremos 24. Ou eu posso fazer 6 mais 6 mais 6 mais 6. Olhem bem, quantas vezes eu tenho o algarismo 6 aí? 4 vezes. Ao invés de fazer a adição, eu vou fazer a multiplicação. 4 vezes 6. Qual o resultado que eu vou ter?
24. Eu posso fazer tanto 4 vezes o algarismo 6, como posso também fazer 6 vezes 4. A ordem dos fatores, a ordem dos algarismos aí, não irá alterar o resultado ou o produto da operação. Continuando, como tia Mari falou, na adição, o nome desse termo aqui são as parcelas, tá? E o resultado na adição é a soma ou o total. Mas na multiplicação, tá? Os termos recebem outro nome. Exatamente. Na multiplicação, esse termo tem o nome de fatores. E o resultado é o produto. Por isso que eu não sei se vocês já ouviram alguém dizer assim: a ordem dos fatores não altera o produto. Ou seja, tanto faz eu fazer o cálculo 4 vezes 6 ou 6 vezes 4, eu terei o mesmo resultado, eu terei o mesmo produto. Fácil, não é? Então, e se for uma grande quantidade? Vamos praticar? Eu tenho aqui 10 pilhas de docinhos. É isso mesmo, 10 pilhas de docinho em caixas organizadas. Mas eu vou contar a quantidade de colunas primeiro, não é? Para facilitar o meu cálculo. Quantas colunas eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu tenho 10 pilhas, ou seja, 10 colunas, que estão organizadas em quantas linhas, turminhas? Vamos contar as linhas? 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu tenho 10 colunas e 5 linhas, certo? 10 colunas e 5 linhas. Todos estão observando aí? Muito bem. Ao invés de contar cada docinho, eu vou realizar uma multiplicação. 10, 5 vezes 10. Então, eu tenho 5 vezes a quantidade de 10. 5 vezes 10 igual a 50. Além disso, turminha, certo? Nós podemos ainda usar como processo de multiplicação o dobro, o triplo, ok? O que indica o dobro? O dobro, ele indica aquela quantidade 2 vezes. Por exemplo, o dobro de 4. 4 vezes 2. Então, eu tenho 4 duas vezes. 4 vezes 2 igual a 8. Esse é o dobro. Quando eu multiplico uma quantidade por 2. Ok? E o triplo? Então, no triplo, eu irei multiplicar uma quantidade por 3. Ok? Na multiplicação, meus amores, nós então repetimos o algarismo, a quantidade em que ele foi aplicada, multiplicada, tá? O dobro de 4, quando tia Mari falou, não é? 2 vezes 4. Se for o triplo, você irá multiplicar por 3. Então, vamos praticar? Vamos realizar as atividades que tia Mari solicitou na trilha, ok? E não esqueçam, tá? Multiplicar é o quê? É a maneira mais prática de se somar as parcelas. Até o nosso próximo encontro. Vamos praticar e tenho certeza que vocês vão se apaixonar pela multiplicação. Fiquem bem, se cuidem. Até o nosso próximo encontro.